Sexta-feira, 6 da tarde. O João observa o movimento da calçada através da vitrine de vidro da loja, enquanto o sino da porta marca o ritmo de quem entra apenas para dar uma olhadinha. Ele está de pé há 8 horas, sentindo aquela pontada na lombar que já virou sua sombra. O João é vendedor. Ele vive do salário mínimo e da promessa incerta da comissão. Aquela porcentagem minúscula que ele tenta arrancar de cada cliente para conseguir fechar o mês sem o cartão de crédito estourar. Ele vê as pessoas passando com sacolas de outras lojas, sorrindo, e sente um vazio que nenhuma meta batida consegue preencher. Ele olha para o celular escondido atrás do balcão e vê mais um vídeo de um jovem de 20 anos em uma mansão falando sobre ter uma ideia disruptiva. O João suspira, ajusta o uniforme e sente o peso do crachá prendendo sua camisa. Ele se sente um fracasso porque, por mais que tente, ele não tem uma ideia de $1 bilhão. Ele acha que para sair daquele balcão precisa ser um gênio da tecnologia, e como essa ideia não vem, ele continua ali, convencendo estranhos a comprarem coisas que eles não precisam com um dinheiro que ele gostaria de ter. Você já se sentiu assim? Como se estivesse esperando um raio cair na sua cabeça para finalmente ter permissão de parar de dizer "posso ajudar"? O João acredita em uma das maiores mentiras da nossa geração, a ditadura da genialidade. A gente foi doutrinado a acreditar que o sucesso é fruto de um momento místico de inspiração. E enquanto o João espera por esse momento sagrado, a vida dele vai escorrendo pelo ralo da escala 6x1. Ele chega em casa com os pés inchados, beija a esposa, mas a mente dele está longe. Ele está preso na própria cabeça, se cobrando por não ter o brilho dos escolhidos. Ele olha para as contas na mesa e sente que é um refém do estoque da loja, condenado a ser um coadjuvante na história do dono da empresa porque não tem uma ideia revolucionária. Mas deixa eu te contar o que o João começou a perceber naquela noite, enquanto o silêncio da casa parecia gritar as frustrações que ele escondia. Ele percebeu que o mundo não é movido por ideias geniais. O mundo é movido por problemas comuns resolvidos com consistência. O João olhou para o próprio trabalho. Ele passa o dia ouvindo reclamações, entendendo o que o cliente quer, resolvendo objeções e fechando negócios. Nada disso exige um algoritmo quântico. Exige utilidade. O João percebeu que ele estava usando a falta de uma ideia brilhante como uma desculpa confortável para não enfrentar o medo de empreender no óbvio. É muito mais fácil dizer "eu ainda não saí da loja porque não tive a ideia certa" do que dizer "eu estou com medo de usar o que já sei fazer para construir algo meu". A verdade dói. O João percebeu que ser empregado em uma loja não tira apenas o seu tempo, atrofia a sua percepção de valor. A loja te treina para vender o produto dos outros, para enriquecer o CNPJ dos outros, enquanto você ganha apenas as migalhas da comissão. O João passou anos sendo um excelente executor de vendas, mas ele nunca aplicou essa habilidade para si mesmo. Ele achava que precisava de algo novo, quando na verdade ele só precisava de algo útil. A genialidade é o refúgio de quem tem medo do trabalho duro por conta própria. É muito mais romântico esperar por um insight de $1 bilhão do que acordar 2 horas mais cedo para vender, por conta própria, algo que as pessoas já precisam, mas que ninguém está entregando com o cuidado que ele, como vendedor experiente, sabe ter. O João olhou para as mãos e lembrou de quantas vezes ele ouviu que o comércio está difícil. Essa é outra mentira que o sistema conta para manter os Joões do mundo atrás do balcão. Ele achava que se já existiam 1000 lojas fazendo algo, ele não poderia fazer. Mas ele esqueceu que o mundo está cheio de gente atendendo mal, sem alma, apenas querendo a comissão. O João percebeu que a sua ideia genial poderia ser simplesmente o atendimento que ele já faz, mas focado em resolver um problema específico que ele via todos os dias na loja e que o patrão ignorava. Ele começou a refletir sobre a própria rotina. Ele via clientes procurando por soluções que a loja não oferecia, problemas simples de pós-venda, de personalização, de entrega, coisas que não exigiam um gênio, mas apenas iniciativa. O João percebeu que a riqueza não está na inovação absoluta, mas na transferência de valor. Se você ajuda alguém a resolver um problema que dói, você não precisa ser um gênio, você só precisa ser útil.
e a utilidade é muito mais lucrativa do que a criatividade vazia. Mas o sistema quer que o João continue se sentindo um apenas vendedor. Quer que ele olhe para as redes sociais e se sinta pequeno por não ter um propósito transformador. O João entendeu que o propósito nasce da ação. Você não descobre quem você é pensando, você descobre quem você é fazendo a sua primeira venda direta. Ele passou anos tentando encontrar a sua paixão. Ele não percebeu que a paixão é o resultado de ver o dinheiro caindo na conta porque você resolveu o problema de alguém sem precisar de um patrão no meio do caminho. Naquela madrugada, o João não conseguiu dormir. Ele pegou um caderno velho e começou a listar as dores que os clientes da loja tinham. Ele viu que tinha um arsenal de habilidades de negociação que ele vinha desprezando porque achava coisa de vendedor. O sistema te ensina a odiar o comum para que você nunca perceba que o seu talento de lidar com gente é a maior máquina de fazer dinheiro do mundo. O João percebeu que o sucesso é apenas o óbvio, feito com uma disciplina que a maioria não tem. Sabe o que é mais assustador? É perceber que a liberdade está ao alcance da mão, mas a gente se recusa a pegá-la porque ela não vem embrulhada em papel de presente. O João sentiu um frio na barriga ao entender que ele não tinha mais desculpas. A falta de uma ideia genial não era mais uma barreira, era uma desculpa para não correr o risco do empreendedorismo no óbvio. Ele entendeu que o risco de tentar vender algo por conta própria e falhar era o que realmente o assombrava. Mas ele teve que encarar o espelho e decidir se preferia ser o melhor vendedor do mês da loja de outra pessoa ou um homem livre, construindo seu próprio estoque de vida. O João entendeu, porém, que o desespero é um péssimo conselheiro. Ele não podia simplesmente tirar o avental, jogar o crachá na cara do gerente e sair pela porta de frente gritando que agora era livre. A realidade da mesa da cozinha, com os boletos vencendo e a geladeira precisando de reposição, não permitia esse luxo romântico. Ele precisava do salário, ele precisava daquela segurança medíocre para manter o teto sobre a cabeça da família. Mas pela primeira vez, ele parou de olhar para o emprego como um destino e começou a olhá-lo como um investidor anjo forçado. O dono da loja estava, sem saber, financiando o início da liberdade do João. Ele começou a usar o tempo que antes desperdiçava reclamando no grupo de WhatsApp dos colegas para observar o fluxo real do dinheiro. Nos intervalos de almoço, em vez de se sentar na calçada para ver a vida passar, ele pegava o celular e mergulhava em um mundo que sempre esteve ali, mas que ele ignorava por achar comum demais. Ele começou a analisar modelos de negócios que se encaixavam na sua realidade de tempo parcial. Ele não buscava a ideia de $1 bilhão, ele buscava um negócio de R$1.000 extras. Ele estudou o mercado de serviços e infoprodutos. Ele percebeu que após 10 anos no balcão, ele sabia sobre comportamento humano e persuasão mais do que qualquer recém-formado em marketing. Ele viu que existiam pequenos comerciantes locais que tinham produtos excelentes, mas que não sabiam postar uma foto atraente no Instagram ou responder a um cliente com agilidade. Ele viu que existiam pessoas querendo aprender a vender, mas que tinham medo de abordar um desconhecido. Foi aí que o plano de segundo turno nasceu. O João decidiu que as suas 18 horas às 22 não seriam mais do sofá e da TV, mas do seu próprio escritório improvisado na mesa da sala. Ele começou a mapear o que conseguia fazer sem estoque, sem investimento alto e usando apenas o conhecimento que já tinha. Ele analisou o modelo de prestação de serviços de consultoria de vendas para pequenos lojistas, onde ele poderia ensinar em 3 horas o que levou 10 anos para aprender. Ele olhou para o mercado de afiliados, onde ele poderia usar sua lábia de vendedor para vender produtos de terceiros na internet sem precisar de logística. Ele não precisava de uma ideia disruptiva, ele precisava de uma ideia executável. Ele começou pequeno, atendendo um conhecido que tinha uma oficina de motos e não sabia como atrair clientes pelo WhatsApp. Ele aplicou ali as técnicas que usava na loja. Funcionou. O primeiro pagamento que não veio do RH da loja entrou na conta dele. Foram R$200. Não era uma fortuna, mas era o dinheiro mais valioso que ele já tinha pego na mão. Era a prova de que o sistema não era o único dono do seu talento. Agora, o João vivia em um fuso horário diferente. No horário comercial, ele era o funcionário exemplar, absorvendo cada detalhe de como uma empresa funciona, como se lida com fornecedores e como se resolvem conflitos. No horário parcial, ele era o mestre da própria construção.
Ele entendeu que a liberdade não é um evento, é um acúmulo de tempo. Ele estava trocando o descanso imediato pela paz duradoura. Ele parou de se sentir refém do salário porque agora o salário tinha um propósito: comprar o tempo que ele precisava para não precisar dele mais. O João descobriu que a maior genialidade não é criar algo que não existe, mas ter a disciplina de construir a sua própria saída enquanto o mundo acha que você está apenas batendo o ponto. Ele parou de pedir permissão para ser grande e começou a usar as horas marginais para ser livre. E no silêncio daquelas noites de trabalho parcial, o João finalmente ouviu o som da gaiola se abrindo. Não foi um estrondo, foi o som de uma caneta escrevendo o futuro em um caderno de anotações. Amanhã, quando o João chegar na loja e colocar o crachá, ele não será mais o mesmo. Ele estará ali, atendendo com um sorriso, mas agora ele é um observador. Ele está ali para financiar o